Shalom pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Sou do Ministério Apostólico Nova Antioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Eloi, que estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. O Maná Paraxá Podcast tem como finalidade alcançar pessoas que buscam aprender sobre a Torá e a restauração, e também de permitir que membros e não membros do Ministério Apostólico Nova Antioquia possam estar conectando-se com a Paraxá durante outras atividades do seu dia a dia, seja dirigindo, trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Shalom, shalom. Eu sou o apóstolo Jorge. Nós estamos mais uma semana no estudo da Paraxá e essa semana nós estamos na Paraxá Vayakhel. Nessa semana em especial, mais ainda, nós lemos junto com a Paraxá Pekudei. Esse é um Shabat especial, onde duas Paraxás são lidas juntas. E são Paraxás onde vão ali trabalhando o finalzinho, né, da construção da Mishkan. E nós vamos compartilhar um pouquinho dessa Paraxá com você nesse podcast. Eu espero que o Eterno possa abençoar a tua vida, abrir o teu coração, ampliar o teu espírito para que você possa compreender muito além do que nós possamos aqui declarar com a nossa boca. Amém? Então, Paraxá Vayakhel, ou Vayakhel, né? Ela começa lá no Êxodo 35, né? Versículo 1, quando fala que Moisés reuniu toda a comunidade do povo de Israel e lhe disse que Adonai ali todos os parâmetros de cada etapa, e vai ter algumas coisas interessantes que nós queremos compartilhar. Eu, em especial, quero compartilhar um aspecto muito, na minha opinião, muito profético dessa paraxá. Porque essa paraxá tem dois pontos, para mim, muito importantes, onde eu quero falar sobre eles. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre o Shabat. O segundo ponto é sobre a coleta. Antes da gente saltar para a Paraxá Pekudei. Então, eu quero falar sobre o Shabat. O Shabat, ele é algo muito importante, ou é um fundamento, uma doutrina, um mandamento muito importante para o discípulo de Yeshua. Mas que, como nós já te ensinamos em outros episódios, que nós não somos judeus, não temos a intenção de te tornar um judaizante. Então fica sempre aquela preocupação: será que o Shabat é para nós? Será que o Shabat ele não é apenas para o povo judeu? Será que o Shabat ele é uma das coisas que ficou lá na velha aliança, que o cristianismo nos ensina? Então eu quero falar um pouquinho sobre o Shabat. Eu tenho certeza absoluta de que o profeta também vai falar muito do Shabat, porque existem muitas bênçãos ali no Shabat para cada um de nós. Que eu quero te convidar a caminhar conosco nessa jornada. Você que já tem estudado a Paraxá conosco, aí um pouquinho mais profundo. Você que tem escutado esses podcasts e tendo descoberto esse novo estilo de estudo através das paraxás, que você passe a conhecer o que a palavra diz a respeito de uma forma equilibrada, de uma forma para você que não é judeu possa experimentar todas as promessas de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus tem para você nesse tempo. Então o Shabat, ele está aí nesse texto, porque ele diz que todo o trabalho deveria ser feito em 6 dias, mas no 7º dia eles deveriam parar.
E um dos aspectos do Shabat muito importante e primordial que eu quero que você aprenda, assim, um princípio inicial, é de que o Shabat foi dado por Deus para a humanidade e não a humanidade para o Shabat. O que significa isso, apóstolo? Significa que o Shabat ele veio para nos abençoar. O Shabat ele veio para ser um sinal de aliança. O Shabat ele veio para tornar a minha e a tua vida um lugar de encontro com Deus e não um legalismo no qual restringe a minha vida a esse determinado dia. Então isso é muito importante a gente aprender, porque o espírito da palavra ele precisa estar acompanhando a palavra, porque senão nós a leremos de forma legalista e ao ler com os olhos legalistas, né, como muitas vezes somos ensinados no cristianismo, é que nós não conseguimos aprender a respeito de determinados pontos. E a minha oração hoje é que toda visão legalista da palavra de Deus, toda separação, toda divisão que o cristianismo gerou na tua mentalidade, ela caia por terra em nome de Yeshua e hoje você seja livre para aprender muito mais. Né? Então, uma das primeiras coisas, eu já disse em outras parashás e estou dizendo de novo, né? O Shabat, ele é visto, ele é dado, né, no primeiro momento para Adão e Eva. Porque a palavra diz que ali em Gênesis 1:31, ali bem isso, em Bereshit, bem no início, Deus estabelece o Shabat. Deus descansa de toda a sua obra. E existem muitos segredos aí. Isaías vai dizer que no princípio ele anuncia o fim das coisas. Né? Existe uma parte da teologia que acredita que nós, quando tivermos no milênio, profetizado em Apocalipse, o milênio, o reino milenar, o Mashiach, esse milênio, ele aponta para o milênio sabático. Né? Aponta também o tempo onde Adão e Eva viveram no paraíso, que nós não podemos precisar quantos dias foram. Né? Você não pode dizer que foi um dia. Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode dar a impressão que a gente passou apenas um dia, né? Alguns momentos. Mas é muito fácil a gente entender que se passou bastante tempo para que Adão pudesse nomear as coisas, para que Adão pudesse vivenciar coisas assim como Eva. Né? Então se passou um tempo, mas esse tempo, biblicamente, não estava sendo contado, não foi creditado ali uma numeração a esse tempo. E essa falta de numeração cresce que eles estavam no Shabat, eles estavam no tempo de descanso, onde o tempo estava parado, ou seja, eles estavam na eternidade. E o pecado, ele trouxe a morte. E a morte, exatamente, determina o fim. Determina que agora o tempo precisa ser contado, do nascimento até o fim. Quando, na verdade, nós deveríamos e somos chamados, fomos criados para ser eternos. Então, esse é um ponto muito importante. Né? Mais à frente, nós vamos ver que o Shabat ele foi dado como um mandamento. Como um mandamento. Ele foi dado como um mandamento entre os 10 mandamentos, que é a fundação e constituição de muitos países, né? Os 10 mandamentos. Então, esses mandamentos foram dados. Ele é o 4º mandamento. Ele foi dado como sinal de aliança, porque os mandamentos eram um sinal de pacto entre Deus e o homem. O homem estava pactuado com Deus. Em Isaías 56:2 e 58:13,
né? Isaías, como profeta messiânico, ele vai falar muito a respeito do Shabat. Ele vai falar, olha, se você chamar um Shabat de minha delícia, ele fala das nações no Shabat, ou seja, Isaías mostra claramente que o Shabat não tinha a ver com o povo de Israel somente, mas o Shabat era para todo aquele que fosse enxertado na oliveira, através de Yeshua, ou antes mesmo de Yeshua, pela fé no Deus de Israel. Então, nós vamos lá na frente, chegamos em Lucas 4,31, e nós vemos o próprio Yeshua ensinando no Shabat, indo à sinagoga, ensinando no Shabat. Isso é talvez muito complexo para você, porque às vezes você foi doutrinado por uma mentalidade de um Jesus no qual ele estava caminhando à margem da fé dos judeus e não estava. Ele estava caminhando como judeu, indo à sinagoga, cumprindo o Shabat, e não apenas cumprindo, ele chega em Mateus 5, e ele vai dizer que ele não veio para cumprir, não veio para destruir, melhor dizendo, a lei, mas veio para cumpri-la, ou seja, ele veio para cumprir o Shabat. O Shabat fazia parte de toda a vida do povo de Israel. E ali, dos primeiros dias da ação de Yeshua. Nós vemos em Atos 13, um dos textos mais fenomenais, e eu poderia ler aqui para vocês muitas partes, mas eu quero te convidar, te desafiar a ler Atos 13. Você vai ver Paulo indo à sinagoga, sendo chamado para, fala ali muito claramente, que eles estavam sempre nos ensinos do Shabat. Paulo foi chamado a ensinar no Shabat, foi chamado a voltar no Shabat a ensinar novamente. Que eles sistematicamente, todo sábado, aprendiam ou estudavam no Shabat. As mesmas paraxás que nós estamos trazendo no podcast. Então, o que nós estamos trazendo para você é restauração. O que nós estamos trazendo para você é uma conexão com a igreja dos dias de Yeshua. O que nós estamos te fazendo com esse podcast é conectar você àqueles dias. Você vai ver em Atos 15, 21, em Atos 16, 13. Você vai ver em Atos 17, 2. Vai ver em Atos 18, 4. Olha quantos textos eu estou te mostrando que o Shabat estava presente na vida da primeira igreja. E por que eu estou te mostrando tudo isso? Porque hoje o Shabat não faz parte do cristianismo. Nós chegamos em Colossenses 2,16, Paulo chega a dizer assim, olha, que ninguém os proíba a respeito das festas, das boas novas e do Shabat. Que ninguém os proíba do Shabat. E nós vivemos um tempo onde o cristianismo ele faz o papel de Roma, né? Ele persegue aqueles que vivem, que celebram o Shabat, ou que servem o Shabat. Então, é muito importante a gente perceber que o Shabat era parte da doutrina, da vida da igreja do primeiro século. Isso é muito importante a gente entender. Tá? Então, muitos cristãos dizem assim, não, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, conforme Romanos 6, 14. Né? E isso também, se ele já não for falar disso diretamente, o profeta fala muito bem a respeito disso. Quando a gente estiver lá no ping-pong, eu vou soltar isso para ele de novo, porque você entenda o que é estar debaixo da lei e não debaixo da graça. O que significa estar debaixo da lei? Porque muitas vezes a gente não faz o Shabat porque fala, eu não estou debaixo da lei. Como se o Shabat ele fosse lei, quando na verdade o Shabat ele foi dado, ele é um presente de Deus para mim e para você. Né? Então a gente chega lá em Hebreus, né? Vai dizer que nós ainda podemos participar, ainda podemos entrar
através de Yeshua, porque tem um Shabat para nós. Né? Isso é muito tremendo quando você entender profundamente, né, a respeito desse tema. Então, outro argumento dado pelos cristãos é que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra, nesse contexto, o versículo nesse contexto, parece muito claro, né? O fim da lei é Cristo. Então, vocês estão falando de lei, estão falando de Torá. Então, já está escrito lá. Só que a palavra fim, nesse versículo, não tem um sentido de finalidade, não tem o sentido de fim, de final, mas tem o sentido de finalidade, objetivo. O objetivo da lei é Yeshua, é o Mashiach. Ele é o objetivo, porque de outra forma, sem lei não existe justiça. Veja como o versículo fica incoerente. O versículo fica incoerente. Se existe o fim da lei, como você obtém justiça para a justiça de todo que crê? Como você recebe a justiça pela fé, baseado em quê? Se não existe a lei. Para que você receba a justiça, é necessário haver lei. E Yeshua agora dá o objetivo a essa lei. Trazer justiça para mim e para você. Trazer cumprimento das promessas que estavam retidas porque faltava o Espírito Santo. Porque faltava o Espírito Santo que foi concedido. Porque faltava. Então isso é muito importante que a gente entenda, porque senão nós vamos entender a lei de uma forma cristã e vamos apagar as promessas de Deus e os princípios eternos de Deus para cada um de nós. Né? Então isso é muito importante. Né? No Mashiach se cumpre toda a lei e os profetas. Você pode ver isso em Lucas 22, 37. Você pode ver em Mateus 5,17, onde eu já citei. Mateus 5,17 diz: olha, eu não vim para destruir, eu não vim para abolir a lei, eu vim para dar sentido, eu vim para plerossai, para sublimar, para jogar ela no nível mais alto, para que a lei agora seja compreendida, para que ela tenha um nível maior de compreensão. Ele veio para dar finalidade, objetivo. Então, o Shabat é, para nós, parte da vida, da revelação e da aliança de um discípulo de Yeshua, e não uma lei, não somente um mandamento. Ele é algo muito mais profundo, ele é muito mais do que a gente possa imaginar. Aqui, eu, pessoalmente, não vou falar de como nós fazemos o Shabat, o que se deve, o que não se deve, porque eu não quero que você receba o Shabat pelas vias do legalismo. Eu quero que você receba o Shabat pelas vias da revelação. O que você tem que ver, se você parar para ouvir esse podcast devagarzinho, pegando cada versículo que eu soltei de Atos dos Apóstolos, e você buscar um pouquinho mais sobre o Shabat, você vai descobrir que Yeshua cura no Shabat. Você vai descobrir que Yeshua se revela no Shabat. Você vai descobrir que Yeshua, ele traz as maiores revelações dentro do Shabat. Então, se você quer viver um tempo de plenitude, de cura, de libertação, de revelação, viva um tempo onde o Shabat faça parte da sua vida, faça parte do seu estilo de vida, da sua halahá, da sua maneira de caminhar com Deus. Sem isso, você vai ficar sempre na margem da revelação. Você sempre vai ficar pensando que sabe tudo, quando na verdade você ainda não entrou nas águas que somente podem ser passadas a nado. Então, isso é muito importante para a gente entender. Né? E nós precisamos ver, o sábado, ele não foi tirado da igreja por Yeshua, nem pelos apóstolos. O sábado
foi tirado da igreja pela igreja institucionalizada. A igreja de Roma, quando ela não consegue mais ir contra aquela igreja perseguida, porque quanto mais perseguia, quanto mais morria, mais ela crescia, mais ela crescia. Então, como eles não conseguiram vencê-la, eles se uniram a ela para vencê-la por dentro, distorcendo as suas doutrinas, distorcendo os seus valores, distorcendo a vida ou aquilo que produzia vida. E o Shabat era algo que produzia vida. Quando o Atos dos Apóstolos diz que eles estavam unânimes no partir do pão, na comunhão, nas orações, sabe, no ensino dos apóstolos, aí está a estrutura do Shabat presente. Mas se você não sabe o que é Shabat, você vai ler esses versículos e vai dizer que são os 4 pilares disso, que você vai usar, e você já deve ter ouvido milhares de pregações a respeito disso, com finalidade de discipulado, de crescimento, de visões de multiplicação, mas você nunca vai associar ao estilo de vida produzido pelo Shabat. Por quê? Porque a revelação ela vai ficar no nível do raso. O nível do raso. Quando você não restaura, quando você não traz de volta aquilo que é original, fica faltando ferramentas para enxergar de uma forma mais contundente, mais longe, com a visão de Deus e não com a visão humana. Então isso é muito importante, a substituição do sábado, sabe? Eu já disse em outra paraxá, e não tenho intenção de fazê-lo aqui, o estudo sobre quando Yeshua ressuscita, mas não é palpável, viável. Hoje, qualquer pesquisa aí que você faça no Google, você vai perceber que jamais Yeshua poderia ter ressuscitado no domingo. Se ele ressuscitasse domingo pela manhã, ele seria um falso profeta, porque ele não cumpriria aquilo que ele mesmo disse a seu respeito, dizendo que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou então nós vamos distorcer e fazer um exercício teológico para tentar provar o improvável, de que 72 horas se transformaram em qualquer outra coisa. Então, é muito importante a gente restaurar. É muito importante a gente trazer de volta o verdadeiro sentido da palavra, trazer as ferramentas necessárias para entender a palavra. E as paraxás é o caminho. Você está no caminho certo quando você está aqui ouvindo. E não porque eu, ou porque o profeta, sejamos gurus e os sabedores da ciência da palavra de Deus. Não, mas nós somos boca de Deus para, como profetas, como atalaias, dizer para você que o Eterno está tocando o seu shofar e nos chamando de volta à sua palavra. O Eterno está tocando o seu shofar, está nos chamando de volta às veredas antigas. E não que nós continuemos enredados e enfeitiçados por teologias modernas, por teologias de prosperidade, por teologias, sabe, que tem muito mais envergonhado o nome de Deus, o nome de Yeshua, de uma forma monstruosa. Nós não podemos mais, temos que deixar de lado essas coisas e nos apegar àquilo que é verdadeiro, aquilo que verdadeiramente produz em nós revelação, como diz a palavra de Deus. Então, a retirada da observância, lá no ano de 300, mais ou menos, a observância do Shabat, ela rompe com algo muito poderoso, porque Ezequiel 20, 12, vai dizer que o Shabat ele é um sinal que Deus estabeleceu de aliança. Se você não tem o Shabat, Deus olha e fala, eu não tenho aliança. Não, mas a minha aliança está em Yeshua. Uau, tremendo, é verdade. A minha também, a do profeta também. Mas esse Yeshua no qual eu tenho aliança, ele é o Senhor do Shabat. Ele é aquele que se revela no Shabat. É aquele que cura no Shabat. E quando eu anulo isso, dizendo que a minha aliança com ele é para romper a minha aliança com ele, isso não se chama aliança, se chama rebeldia.
A anarquia, porque eu me rebelo contra aquilo que ele mesmo disse que eu deveria ser. Você começa a entender como a religião ela foi nos sugando, tirando de nós o verdadeiro sentido da palavra, a verdadeira revelação. E Deus está nos chamando de volta. Ele quer o Shabat na tua casa, para restaurar a tua família, para restaurar verdadeiro relacionamento contigo, para trazer um relacionamento profético de revelação, onde os dons fluam a partir da sua casa, não apenas em quatro paredes de um lugar chamado igreja, mas a partir da tua casa, a partir do teu quarto, a partir do teu lugar secreto. Deus começa a fazer, e aí sim chega na tua família, e da tua família chega na igreja, e na igreja chega nas cidades, e nas cidades chega nos estados alcança a nossa nação, e pelas nações da terra. Isso era o que estava escrito em Jerusalém, Judeia e os confins da terra. Você começa a entender a palavra de Deus por uma outra perspectiva. Então, nós temos aqui um outro ponto da Parashá. Eu quero deixar aí essa deixa do Shabat para você, e eu vou para outro ponto da Parashá. Esse outro ponto da Parashá, ele nos fala a respeito da coleta. Novamente, nós passamos pela Parashá Perubã e falamos sobre coleta, mas na Parashá nós vemos novamente Deus falando sobre a coleta. E Deus novamente traz o princípio que nós ensinamos aqui. Não é a quantidade que nós entregamos que vai trazer olhares de Deus para nós, mas é a qualidade que nós entregamos. Deus está mais preocupado com a qualidade daquilo que nós entregamos. Então, isso é muito importante, isso é muito forte, e você precisa entender isso. Todas as vezes que a palavra de Deus fala de oferta, fala de entrega, você tem que estar atento, porque toda entrega para Deus traz para nós um retorno de bênção muito maior, que Deus não fica devendo nada para nenhum de nós, né? E nós estamos casados com a Parashá Pekudei. A Parashá Pekudei, ela é a Parashá registro. Ela é a Parashá que ela começa ali, ó, deixa eu pegar aqui para você. Ela é a Parashá que começa ali no capítulo 38, a partir do versículo 21. E ela vai dizer que nessa Parashá que Deus está pedindo contas, a Parashá registro. Deus está pedindo para Moisés registrar tudo o que foi ofertado, tudo que foi coletado, tudo aquilo que foi feito. Deus está falando para Moisés falar com o povo para poder prestar contas. Isso é muito tremendo, meu amado, porque nós vivemos diante de uma geração que, por todos os meios, ideologias e influências digitais, foram ensinados a não prestar conta. Hoje, no meio da própria igreja, as pessoas têm dificuldade de prestar contas. Elas se isolam em verdadeiros ilhas pessoais, a ilha da família, a ilha do relacionamento, a ilha da vida pessoal, e elas não prestam conta. E Deus está nos ensinando nessa Parashá registro que é importante que nós prestemos conta. E nós vemos quando Yeshua ele ensina para o povo o caminho certo, ele diz que o povo deveria prestar contas. A palavra diz que os líderes prestaram contas. A palavra diz que os pais prestaram contas, os maridos prestaram contas, né? E ele disse, olha, lá no fim, você vai ser perguntado se você fez isso e aquilo. A palavra disse lá no fim, ele vai te dizer onde estão os teus frutos, ou seja, essa Parashá aqui, ó, prestar contas. Será que você tem tido uma vida onde o ato de prestar contas a Deus e prestar conta aos seus líderes está presente? Se isso não está presente,
Isso evidencia algo muito, muito ruim. Evidencia que existe algum tipo de trauma, algum tipo de ruptura em algum nível de relacionamento anterior na tua vida, no qual, ao prestar conta, você se expôs. E ao se expor, você sofreu a exposição. Sofreu pela injustiça, sofreu pela difamação, sofreu por diversas formas. Mas nós não podemos usar essas premissas dos nossos sofrimentos, porque nós já vimos nas paraxás anteriores que as nossas tribulações, elas precisam produzir óleo para o espírito, ou seja, elas precisam produzir capacitação para que eu possa vencer esses traumas, para que eu possa vencer esses bloqueios de alma que me impedem de ser um prestador de contas, porque prestar contas é parte de um amadurecimento. É por isso que nós vemos na igreja brasileira uma igreja no qual existem um nível, sabe, estatístico de líderes fora da palavra de Deus, indisciplinados, rebeldes, sabe? Para não falar outras palavras aqui chulas ou feias. Por quê? Porque eles não prestam contas. Eles caminham na terra como se eles fossem Deus. Eles caminham na terra como se eles fossem acima de bem e mal, como se eles fossem acima das pessoas. E, na verdade, Deus, quando Deus estabelece para que nós possamos manter o nosso equilíbrio e entender que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Tudo que temos e tudo que somos foi estabelecido por Ele. E é isso que nós temos que extrair dessa paraxá. Aprendamos a prestar contas. Amém? Eu não quero estender muito, eu quero passar lá para o profeta. Ele vai te trazer muito mais coisas, vai te levar para um outro nível. E nós voltamos mais tarde para ter aquele ping-pong, para poder falar mais um pouquinho e abençoar a tua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shalom a todos. Acabamos de ouvir, palavra tremenda. O apóstolo foi bem preciso na sua palavra. Ele pegou uns pontos bem interessantes, como ele acabou de falar. Esse Shabat, nós estudamos 2 paraxá, né, a 22 e a 23, né? A 22, né, traduzindo, e ajuntou, outros falam, né, ele reuniu. A 23 é registro ou enumerações, né? Também é um Shabat especial, porque é o Shabat que precede o mês de Nissan, né? Durante o qual vamos celebrar Pessa, né? Pessa, no nosso calendário, cai no dia 27, mas segue o calendário judaico, né? Cai na data exata, né? Então, nesse ano, cai no dia 27 de março. Bom, vamos entrar na paraxá, né? Quero fazer uma cronologia, uma linha do tempo, e eu vou falar, de repente, alguns pontos já que o apóstolo já falou, mas a gente crê que o Espírito ele vai completando a visão que nós estamos tendo, a revelação, e vem sempre um pouquinho a mais daquilo que já foi falado. Então, a paraxá começa, né, com Moisés, começa com Moisés falando, né, a toda a comunidade do povo de Israel. E ele agora vai começar a colocar em prática aquilo que ele recebeu do Eterno, né? Paraxás passadas, a gente falou da paraxá coleta, e ele vai botar em prática a coleta. Ele recebeu instruções do Eterno como construir o tabernáculo, e agora ele vai efetivamente construir o tabernáculo. Então agora é a prática. Não existe só palavra, tem que ter a prática. Então agora Moisés vai colocar em prática tudo aquilo que ele recebeu. Todo o projeto que ele recebeu agora sai do papel e agora começa a ganhar vida, começa a ganhar forma. E aí, quando ele vai começar esse projeto, quando ele vai começar, né, essa grande construção, esse grande projeto,
ele prioriza. E assim como fosse algo maior do que o Shabat. O Shabat vinha acima de qualquer projeto. Então, o que a gente tira de princípio? Eu gosto de tirar princípios de vida, princípios que a gente traga para nossas vidas. A gente aprendeu o Shabat, aprendeu que nós precisamos trazer o Shabat para nossas vidas. E quando a gente traz o Shabat para nossas vidas, a gente começa a entender que os nossos projetos começam, né? O nosso projeto, o ser bem-sucedido, começa em obedecer o Shabat. Se você quer que teus projetos, teus planos, tudo aquilo que você pretende fazer dê certo, comece a obedecer. Comece na obediência. E principalmente se você guarda o Shabat como esse dia especial, esse dia de descanso, esse dia onde você vai descansar do Senhor, onde você vai estar declarando que Ele é teu Senhor, Ele que cuida de você, Ele cuida da tua vida, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu trabalho, Ele cuida dos teus estudos, é Ele que cuida de você. É uma forma que você declara que o Senhor é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, Ele que desde o princípio, desde o início do mundo, Ele pensa em você e Ele espera que você tenha esse tempo de intimidade, esse tempo de encontro com Ele. Bom, então aí a gente vai seguindo, vou fazer uma cronologia, e aí começa uma oferta, né? Começa, se a gente fosse pensar nas paraxás anteriores, era paraxá coleta, ele começa a pedir uma oferta com participação voluntária. Aquele que tivesse o coração voluntário. E por que isso? Pois a forma, né, que o Eterno deseja receber algo de alguém é voluntariamente. O Eterno, né, o nosso Deus, ele não deseja que você faça nada por obrigação, por peso, por religiosidade, mas ele quer que você demonstre o seu amor por ele de uma forma voluntária, onde você escolheu ofertar, onde você escolheu dar a ele o teu melhor, onde você foi e ofertou daquilo que tinha de melhor a ele, não por obrigação, mas por obediência, com coração voluntário. E isso fala de algo do início, fala do teu livre-arbítrio, da tua escolha. O Eterno te dá essa opção da escolha. Quando ele faz ali a oferta, a coleta, ele poderia ter alguém que falasse, olha, eu não quero dar, a ação não deseja dar. E se você não quer dar, o Senhor coloca condição, não dê. E porque essa condição é esse coração voluntário, é você usar do teu livre-arbítrio para escolher dar a ele por amor, por querer fazer parte desse projeto dele, desse projeto ele te chama, ele te convida, ó, vem fazer parte desse projeto, desse tabernáculo que eu vou construir, esse local de habitação que eu vou habitar no meio de vocês. E ele quer que você faça isso por amor, por escolha. O Eterno sempre vai nos dar essa opção de escolha, essa opção de nós escolhermos o caminho que devemos tomar. Então, essa oferta tinha que ser voluntária. E também, quando o Senhor tem um projeto, quando ele vai fazer uma grande obra, ele vai capacitar aqueles que vão fazer essa obra. O Senhor não faz nada sem antes chamar aqueles que vão realizar e vão os capacitar para isso. E ele chama Bezalel e Oliave, e ele, antes de chamar eles como aqueles que seriam os grandes engenheiros dessa obra, ele vai lá e capacita. Assim também é conosco. Se o Senhor tem nos chamado para um grande projeto dele, para realizar uma grande obra dele, ele vai nos capacitar, ele vai nos encher do Espírito, assim como aconteceu com Bezalel e Oliave.
Ele vai encher do seu Espírito, nos capacitando. O Espírito que nos capacita a realizar todas as coisas. Mas esse Espírito que nos capacita a realizar todas as coisas, ele nos dá os dons, ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa para fazer essa obra, para fazer esse projeto caminhar, andar. Só que nós não podemos pegar as coisas que o Eterno tem nos dado, que Adonai tem nos dado, e fazer de qualquer coisa, fazer de qualquer jeito. E a gente vai ver isso, né, em Êxodo, de 36:8 a 38:20, a gente vai vendo ali os detalhes do tabernáculo, todo o projeto, as cortinas, as pedras preciosas, o peitoral, a veste sacerdotal, todos os detalhes que o Senhor colocou, e ali eles estão cumprindo minuciosamente, exatamente como o Senhor quer. Eles estão cumprindo detalhe por detalhe. E aí o Senhor está também colocando mais um ponto aí para a gente, mais um princípio. E um princípio que serve tanto para aquilo que você faz para o Eterno, que faz para Deus, como aquilo que você faz para você ou faz para alguém. Nós devemos ter planejamento e organização. Você via ali que Bezalel e Oliave, ele tinham um planejamento e organização. Eles planejaram, eles organizaram para que todas as fases do processo fosse bem sucedida. Eles planejaram exatamente, eles tinham um modelo, eles tinham exatamente ponto a ponto tudo aquilo que o Eterno queria e como ele queria. E eles planejaram, eles se organizaram e fizeram exatamente como o Eterno queria. Isso fala daquilo que o Eterno quer receber. O Eterno, ele não aceita que você faça seus projetos de qualquer jeito. Ele não aceita a sua adoração de qualquer jeito. Ele não aceita que ele te chame para uma obra e você faça de qualquer maneira. Ele quer o seu melhor. Ele te chama de forma voluntária. Você se oferece por escolha voluntária. Mas você não pode dar a ele o que você bem quer, o que você bem entende. Ah, não, eu vou dar da forma que eu quero e do jeito que eu quero. Não, esse projeto de Deus é muito complicado. Eu vou simplificar isso aqui. Não. Ele te chamou para fazer do jeito dele, da forma que ele quer. Ele quer ser adorado da forma que ele estipulou que deveria ser adorado. Ele falou o sacrifício que ele queria que fosse recebido. Ele falou cada detalhe daquilo que ele gostaria de receber. E a nós cabe fazer, com organização e planejamento, tudo aquilo que o Eterno deseja. Tudo aquilo que ele colocou em nossas mãos. Tudo aquilo que ele nos confiou fazer. Não de uma forma atabalhoada, não de uma forma de qualquer maneira, não como fizesse para qualquer um, não, a gente está fazendo para o Eterno. E quando a gente faz para o Eterno também está falando com a nossa vida. Tem gente que vive de uma forma sem organização, sem planejamento. E se ele vive sem organização, sem planejamento, ele não vai ser organizado e planejado nas coisas do Eterno. A gente precisa entender organizadas, com pessoas que são ungidas por ele, sim, são ungidas por ele, são capacitadas por ele, sim, são capacitadas por ele, mas tem que ter planejamento, tem que ter organização, tem que dar a ele aquilo que ele pediu, aquilo que ele solicitou, aquilo que ele planejou, dos detalhes, nos mínimos detalhes, sim, nos mínimos detalhes, porque é isso que ele quer de nós. Ele quer que nós sejamos esse tipo de pessoa. As pessoas que olham e veem as coisas minuciosamente, que veem as coisas nos detalhes, que buscam a revelação nas coisas que onde ninguém vê, porque a revelação vem dos detalhes, dos pequenos detalhes. E para ver os pequenos detalhes da revelação, nós precisamos nos organizar e nos planejar. Precisamos ter tempo por aquilo que ele quer no Senhor para mostrar, para que ele possa nos mostrar. Bom,
eu estou que eles possam passando rapidinho ter alguns a visão da pontos, então aquilo que ele quer caminhando, tá? E aí eu já entro na para já registro, né? E aí o apóstolo foi bem preciso, aí no final ele falou que temos que prestar conta ao Eterno. E o apóstolo falou bem, temos que prestar conta ao Eterno de tudo que fazemos, mas também temos que prestar conta na nossa vida. Às vezes a gente fala nesse prestar conta, a gente só olha para a instituição, a gente olha igreja, a gente olha congregação e fala assim, ó, eles têm que prestar conta. Não, nós temos que prestar conta. Prestar conta de quê? Daquilo que eu dou? Daquilo que eu dou, da minha vida, daquilo que eu faço. Porque essa é a forma que Deus quer. Ele nos ensina nesses princípios pequenos, que a gente pensa que é pequeno, mas são princípios grandes. E são princípios que vai fazer a nossa vida crescer. Crescer em todos os sentidos, em todas as áreas. E Bezalel e Oliave, vai lá ler Salomão. Salomão também procura pessoas capacitadas que pudessem trabalhar com vários tipos de materiais para poder fazer o melhor. Exatamente como Deus tinha mostrado a Davi. E então ele procura pessoas certas. Precisamos procurar também, saber procurar pessoas certas para fazer aquilo que nós queremos. E quando for inaugurado, a glória do Eterno cobriu. Porque foi feito debaixo de obediência, foi feito de aquilo que eles fizessem. E eles fizeram aquilo exatamente o que o Eterno pediu. E aqui em Êxodo 40, 34, está escrito assim, depois de tudo construído, então uma nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Adonai encheu o tabernáculo. Moisés era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Adonai preenchia o tabernáculo. Então quando a gente faz os projetos de Deus, os planos de Deus, exatamente como ele pediu, nós temos uma garantia da glória dele. Temos uma garantia da Shekinah dele, vindo, preenchendo, enchendo esse tabernáculo, fazendo com que esse tabernáculo do tabernáculo seja cheio, que a gente acho que já fez, e assim somos, é que nós, o tabernáculo final, onde uma das eterno das habitats que a gente poderia somos nós. E se nós, nessa construção do nosso caráter, da nossa vida, fomos obedientes, fizermos exatamente, minuciosamente, né, com organização e planejamento, aquilo que o Eterno quer, o que nos é garantido? O Senhor vir nos encher da sua glória, nos encher da sua glória, nos encher do seu Espírito, nos transformar. E é isso que nós temos que buscar. É isso que a Paraxá está falando, nas entrelinhas. Se a gente buscar os textos, né? Se a gente ler só, literalmente, a gente não vai encontrar princípio algum, mas se a gente ler tentando entender aquilo que está por detrás, aquilo que é revelação através da palavra, a gente vai entender o que o Eterno está fazendo. Bom, e eu quero fechar com o versículo 40, do 36 a 38. É o final, é o que eu tinha acabado de ler, é a continuação. Quando a nuvem era retirada de cima do tabernáculo, o povo de Israel prosseguia com a viagem. No entanto, se a nuvem não fosse removida, eles não continuavam a viagem até o dia em que ela fosse removida, pois a nuvem de Adonai estava sobre o tabernáculo durante o dia. E havia fogo na nuvem à noite, para que toda a casa de Israel pudesse vê-la em suas viagens. E aqui há outro princípio muito importante. Aqui é o último versículo de Êxodo, né? Shemote, no deserto.
é, é o último versículo. E aí a gente começa a pensar lá no primeiro versículo. Êxodo começa com Israel escravo. Israel clamando o Senhor, porque reclamando da escravidão, do peso da escravidão. O Senhor manda Moisés e Arão. O Senhor tira, depois de um ano de praga, um ano ali de luta, o Senhor mandando as pragas ali, e depois de um ano o Senhor retira o povo do Egito. E sai aquele povo do Egito, vem para o deserto. Vem para o deserto um povo que não era povo. Um povo que era escravo. Um povo que as leis que ele conhecia eram as leis do Egito. A cultura que ele conhecia era a cultura do Egito. Aquilo que ele entendia como civilização era do Egito. Mas agora, no deserto, o Eterno pega eles, fala que agora ele é o seu rei, o seu Deus, que eles eram seus filhos, que eles eram um reino de Corranins, um reino de sacerdote, um reino sacerdotal. E ele dá a eles suas leis. Ele começa a imprimir em cada um deles a sua identidade, a identidade do reino. E a gente começa a entender, e o apóstolo falou sobre isso, que quando ele começa a dar essa identidade começa a ser vista pelas outras nações, essa identidade é vista na nossa vida pelos outros quando nos olham, quando eles percebem no meu estilo de vida, aquilo que o Eterno vida está fazendo. E como é estilo de vida eles vão perceber, esse é o estilo de vida que obedece aos seus mandamentos, que obedece aos princípios. E aí tem lá para achar o Espatim, onde ele fala suas regras, suas ordenanças, seus princípios de vida, da forma que ele queria que o povo caminhasse e andasse. E o povo começa a caminhar. E o povo começa a caminhar. E vai caminhando. E chega aqui, no ponto culminante, final de Êxodo. O Senhor tinha imprimido neles a identidade. Agora eles não eram mais um bando no deserto. Saiu, né? Falava hoje. Alguém que não sabia nem como se chamar. Somos quem? Quem nós somos? Se você vê como começa essa paraxá, lá com Moisés, ele fala que ele falou a toda a comunidade do povo de Israel. Agora eles não eram mais os escravos do Egito. Ele era a comunidade do povo de Israel. Eles eram um reino de sacerdotes, aqueles que tinham a identidade do Eterno, aqueles que viviam segundo a sua halahá, viviam segundo o seu estilo de vida. E viver segundo o estilo de vida é saber quando caminhar e quando parar. Porque você caminha quando o Eterno fala e você para quando ele fala. Quando os seus princípios mandam, é por aqui você vai. Quando os seus princípios falam não vai, você não vai. E aqui, nesse finalzinho, parece ser um texto fora de contexto, né? Mas não é não. Aqui está mostrando o seguinte, que agora o povo tinha uma identidade. Agora o povo não era mais um bando de escravos. Era um reino de Kohanim. Porque agora eles tinham as leis do Eterno. Agora eles tinham uma forma de caminhar, uma forma de andar. E assim também somos nós. Nós precisamos também resgatar essa identidade do reino. Resgatar essa identidade que o Eterno deu a cada um de nós. Resgatar essa identidade que ele nos deu através dos seus mandamentos, das suas ordenanças, através de tudo aquilo que ele nos deixou como princípios de vida e colocar eles em prática, viver eles, né? Não só ter o conhecimento e saber como faz, mas colocar em prática, vivê-los
e quando a gente começa a viver, a nossa identidade, ela começa a transparecer, as pessoas começam a enxergar, e elas começam a enxergar o eterno em nossas vidas, começam a enxergar Yeshua, Jesus em nossas vidas. E essa paraxá, ela termina com essa grande visão que nós temos que trazer para nós também. Porque esse é o que o Eterno quer fazer conosco. Nós que não éramos povo, agora somos enxertados. Nós que antes éramos perdidos no mundo, agora temos um Salvador e um Libertador. Assim como o povo de Israel, assim também somos nós. Através do nosso Mashiach, Yeshua. E precisamos também, assim como eles precisaram, depois de 430 anos de escravidão, assim também nós, depois de tanto tempo, vivendo longe do verdadeiro palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, das verdadeiras bençoragens, boas novas, não aquela que foi implementada e colocada pelo homem, com falácias, com mentiras, mas aqui o Eterno tem revelado. Não o que nós temos revelado, mas que o Eterno tem nos revelado. E precisamos pegar ela e começar a viver por ela e criar em nós essa identidade para o qual o Eterno nos chamou para ser seus filhos, reis e sacerdotes, governando sobre a terra. Amém? Eu quero voltar para o apóstolo. Apóstolo, está me ouvindo? Amém, amém. O Senhor tem falado muito conosco. E essa paraxá não ia ser diferente. Eu creio que você está podendo mergulhar junto conosco. E eu quero trazer algumas coisas assim. Por que talvez você fique em dúvida, por que nós lemos duas paraxás ao mesmo tempo? Por que nós lemos duas paraxás ao mesmo tempo? Porque esse mês de Nissan, mês de Pessa, quando o início, a primeira paraxá cai do Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês de Nissan, lê-se duas paraxás juntas. Então, nós estamos lendo as duas paraxás, duas parashiot, e assim trazendo tanto a paraxá Baia Carrel quanto Pekudei para vocês. Então, quando nós terminamos a paraxá, também, como assim terminamos a paraxá? Porque ela é a última do livro de Shemot, Pekudei é a última paraxá do livro de Shemot. A partir da próxima podcast, nós iniciamos o livro de Vaikra, também conhecido como Levíticos, mas na verdade Vaikra. E ele chamou, olha que tremenda diferença, Vaikra, ele chamou para Levítico. Porque o livro de Vaikra não trata apenas do ministério levítico, mas trata que Deus tem nos chamado para sermos sacerdotes, para sermos servidores da sua glória e da sua presença, do seu poder. Então isso é muito importante. Quando terminamos a paraxá, nós dizemos Hazak, Venit, Hazek. Seja forte e sejamos fortalecidos. Amém? Nós vamos então agora, nós terminamos a paraxá, trazer um ping-pong aí. Eu já disse para vocês lá no início, eu já quero pegar esse início do ping-pong, já devolvendo aí a bola para o profeta, para que ele possa falar o que é estar debaixo da lei, porque às vezes a gente se esconde atrás desse versículo que o cristianismo, ou melhor dizendo, a teologia cristã nos deu, dizendo que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que seria estar debaixo da lei ou debaixo da graça, profeta?
Foi muito boa, né, essa pergunta, que a gente pega, né, o versículo de Shaul, né, o apóstolo Shaul, né, Paulo, e ele fala, né, está debaixo da lei, está debaixo da graça. E é importante que a gente saiba, né, por que Paulo faz essa analogia aí, né, porque ele tira esse texto assim, debaixo de, e esse debaixo de, ele tira, né, fazendo uma midrash, ele tira do texto, né, agora não vou abrir, mas eu posso falar depois, é o texto onde, é, nos mandamentos, fala que se o jumentinho do seu irmão estiver jazendo debaixo de uma carga, né, jazendo no buraco, debaixo de uma carga, você vai deixá-lo morrer? Não, você tem que ir lá e tirar essa carga de cima dele. E essa carga, né, tirar essa carga de cima, é debaixo de, ele está tirando essa carga. Então, debaixo da lei, debaixo da graça, ele tirou daí. E debaixo da lei, debaixo da graça. Só que, o que a gente aprende? Debaixo da lei, fala dos mandamentos. Debaixo da graça, agora não é o que Yeshua nos deixou. E aí vem um ensinamento também muito errado sobre graça. A graça que nos ensinaram é a graça do 0800. 0800 é se eu ganhei alguma coisa, ganhei totalmente de graça. Essa não é a graça bíblica. Se você ler com calma, a graça que nos foi dada, e é a graça, ela requer de nós uma condição. E aí eu vi uma história, né, que eu gosto muito de contar, para, né, trazer uma comparação, né, trazer tipo uma parábola, né, da historinha você tirar um ensinamento. E a historinha é a seguinte: se um homem estava devendo 10 mil reais ao banco, ele estava devendo ao banco 10 mil reais, e ele não tinha esse valor para pagar. E ele chega para o gerente, e ele vai com toda a sua fé, depositando, né, ali toda a sua fé, ele vai lá e chega para o gerente: olha, eu não tenho 10 mil. E o gerente chega para ele e fala: olha, é 10 mil. Ele fala assim: ó, 5 mil você paga? Não, não paga. Você paga, o que você pode pagar? E ele fala assim: ó, eu posso pagar 10 reais. E aí o gerente vai perguntar lá, o dono do banco vai perguntar a todos os outros, e eles chegam a, vamos fazer uma oferta para ele? Ele vai pagar 10 mil com 10 reais. E toda a dívida dele, de 10 mil, foi perdoada por 10 reais. Então, 9.990 reais foi de graça. Qual foi a parte dele? 10 reais. Ele não teve que dar a parte dele? Teve. Por menor que fosse, teve. Então, assim é a graça. Yeshua morreu e ele nos perdoou. Ele nos salvou. Pelo seu sangue somos justificados. Mas a graça requer de nós os nossos 10 reais. A nossa parte. Aquilo que nos cabe. É muito mínimo em relação ao que Yeshua fez. Mas não há graça se você não faz sua parte. Se você continua pecando, caindo e levantando, e cantando aquela musiquinha da graça, né? Caiu, levantou e continua. Você não entendeu a graça. Você não entendeu o sacrifício do seu sangue. Você não deu os 10 reais que você tinha que dar. Essa é a graça bíblica. É a graça ensinada por Yeshua. Que você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Por menor que seja. Porque todo o preço ele pagou. Bem, é verdade.
Yeshua, ele fez esse tirar a carga, né? Fazer com que a gente não estivesse mais com essa carga. E é por isso que o texto diz que ele veio, né, para ser um objetivo. Se a gente pudesse parafrasear esse versículo de novo, né, que nós poderíamos dizer que a revelação da lei, a revelação da Torá é o Mashiach para a justiça de todo aquele que crê. Então, ele deixa de ser uma carga, ele deixa de ser um encargo legal, um peso, para ser vida, poder, revelação, para que possa ser canal de transformação. Então, esse é o verdadeiro sentido de não estar debaixo mais da lei, mas da graça, porque a graça não é o abandono da lei. A graça é a capacidade de ver a lei com essa nova ótica, a ótica de Yeshua. A graça é exatamente isso. Então você não pode ver a graça pelos olhos do cristianismo, porque os olhos do cristianismo deturpou o conceito de graça, transformando a igreja em um lugar, muitas vezes, de anarquia com relação à vontade e à palavra de Deus. Porque quando, nos dias de Yeshua, João Batista, ele batizava para a purificação dos pecados, e ainda que a mensagem dele fosse muito boa, dizendo arrependei-vos, o reino de Deus é chegado, assim como a mensagem da grande maioria das igrejas é muito boa, dizendo arrependei-vos, né, porque o reino de Deus é chegado, somente em Yeshua havia um batismo no qual era um batismo transformador, e não um batismo no qual a pessoa vinha e vinha, e vinha, e vinha, e vinha, como o cristianismo transformou as reuniões de semanais, né, de todas as igrejas, onde as pessoas passam a semana inteira uma vida de pecado e chegam num culto de final de semana, vêm pedir perdão dos seus pecados, porque elas não entenderam que a graça os livrou da influência do pecado, tirou ela debaixo da lei, tirou ela debaixo dessa influência do pecado, tirou ela daquilo que os fazia viver sob o jugo, para viver em liberdade de obediência a Deus. Né? Isso é muito tremendo, profeta, isso que foi dito. Né? Eu gostaria também que a gente pudesse comentar um pouco, profeta, a respeito de como é um Shabat de HaKodesh, né? Que entra em Rosh Chodesh, ele entra um dia antes da cabeça do mês, para que 14 dias depois, praticamente, a gente tenha o Pêssar. O Pêssar. A gente já entra naquela contagem onde o cordeiro ele é observado para ser morto, né? E ser ali o cordeiro pascal, né? Então, Yeshua foi esse, encontrado sem defeito, sem pulga, sem mácula, e que pôde ser oferecido como sacrifício para nós. Mas a religião também transformou a festa de Pêssar numa festa secular, muitas vezes até comercial, né? Onde o cordeiro deu lugar ao coelhinho, né? E a gente sabe que no pano de fundo comercial existe conceitos espirituais e muitas vezes até maléficos, né? Também nós vemos que temos o chocolate no lugar das ervas amargas, né? Nós temos uma substituição, nós temos uma tendência clara do cristianismo em provocar substituições para os princípios e os valores da fé. Eu queria que o profeta pudesse comentar um pouquinho a respeito disso também. É uma verdade. Essa substituição dos valores da fé, das festas principalmente,
porque a festa de Pêssego é uma festa, né, tremenda, uma festa principal, né, começa, né, em Pêssego, vamos terminar lá em Sucote, né, lá para setembro, outubro, vamos estar terminando em Sucote. E para quem está ouvindo, acho que quem passar a ouvir vai depois, com o tempo, vai entender mais, mas as festas falam de um tempo determinado. E são as festas. As festas são a marca desse tempo. E quando eu tiro as minhas festas, substituo os ingredientes das minhas festas do dia certo, com os objetivos certos, com as simbologias certas, e mudo totalmente isso, eu torno meu povo totalmente perdido. Eles ficam perdidos no tempo do Eterno. Onde o Eterno está fazendo festa, o povo está chorando. Onde o Eterno tá falando para você entrar em arrependimento e prantear, você está fazendo festa. Você vive num tempo totalmente contrário daquilo que o Eterno está fazendo. Às vezes, quando é tempo de plantar, você quer semear e você quer colher. Você não pode colher no tempo de plantar. E aí você inverte a ordem daquilo que o Eterno está fazendo. E você não começa a entender aquilo que ele vai fazer na sua vida. Por quê? Porque temos vivido um tempo errado, causado por essa mudança de calendário. O calendário bíblico não é o nosso calendário gregoriano. Nós precisamos entender o tempo bíblico, o tempo de Deus, o tempo que Deus age. E às vezes a gente quer que Deus entre no nosso tempo. Não, Deus é imutável. Nós que temos que entrar no tempo dele. Nós que temos que entender o tempo dele. E isso é muito importante, né? E vamos aqui, né, celebrar a Pêssego no dia certo, no tempo certo, porque tem uma unção separada para esse dia. E queremos aproveitar essa unção plenamente. Apóstolo? Amém, amém, amém. Bem, eu não sei se o profeta tem mais alguma coisa para comentar. Nós estamos aqui chegando no final de mais um podcast, de mais um episódio, de mais uma paraxá, na verdade, nesse contexto duas, né? Onde nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, revelação, para que você seja abençoado da parte de Deus. O profeta tem mais alguma coisa para compartilhar? Se não, vamos estar encerrando. Não. Amém. Tá encerrando. Que o Eterno possa abençoar a sua vida poderosamente. Nós entramos no mês de Nissan, um mês onde Deus quer colocar os deuses do Egito que assolam a tua vida em derrota pela sua poderosa mão forte e braço estendido. Celebre Pêssego. Celebre Pêssego. Busque conhecer um pouco mais. Saia de todo o paganismo. Como diz a palavra, saia de Babilônia. Venha para o reino de Deus. Celebre dias do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Shalom, Uvrahot, paz e bênção. Shalom a todos.